eu levantei a sugestão, questionei vocês, né? Perguntei se vocês já achavam que já estavam prontos, né, para finalizar esse conteúdo. E foi me indicado a gente fazer mais uma semana de exercício para a gente avançar para a função quadrática. Então nessa semana a gente vai ver função, continuar vendo questões, tá? Sobre função afim, mais ou menos seguindo o mesmo modelo de questões, né? Dependendo, daí talvez eu acho que na quarta-feira eu já começo a função quadrática. Eu acho que já vou começar na quarta. Acho que eu vou fazer só essa aula de exercício. Já estamos aí quase 3 semanas já, só em questões. Então acho que da quarta-feira dá pra gente começar de pouquinho, né? Lógico que não, né, não vou passar muita coisa, inclusive de cálculo. Aquela primeira aula que engana muita gente, né? Aquela primeira aula que tu olha, para e pensa, é só isso, né? Então só aquela introdução básica. Eu acho que quarta-feira já vou iniciar. Então na aula de hoje a gente vai ver algumas questões envolvendo função fim ainda, tá? Vou pegar algumas questões do TD que eu passei também pra gente ver como é que funciona mais ou menos, certo? Deixa eu transmitir aqui a tela. Acho que não está transmitindo. Vocês estão vendo aí na tela? Beleza. Isaac, acho que os demais ou tá sem microfone ou não tá querendo desmutar. Então, se alguém comentar alguma coisa no chat, aí tu me comunica, tá? Me avisa aí. A menina acabou de dizer sim, que dá pra ver. Não, isso aí eu cheguei a ver, mano. Só quando eu pegar o slide aqui, aí eu não vou conseguir mais ter acesso ao Meet, né? Ficar no Tá certo. slide, aí tu me avisa aí caso alguém comente alguma coisa. Pessoal, Ok. então, como eu já havia falado, vai ser uma aula de exercício, certo? Então a gente vai pegar algumas questões aqui. Vou começar pegando algumas questões do TD que eu passei para vocês, tá? Como eu já havia falado antes, vou resolver algumas questões do TD. E tem umas questões bem interessantes, né, pra gente ver. Depois eu vou pegar uma de um arquivo que eu peguei na semana passada. Aí a gente finaliza. Eu quero fazer essa aula até no máximo 9h30, 9h40. Estender até as 10 horas. Pessoal, então aqui está o TD que eu passei para vocês, certo? Temos aqui, a primeira questão é a mais interessante de a gente fazer. A primeira e a segunda, né? Que são as questões para você montar a lei de formação. Vou fazer a segunda, tá? Mas só para ver aqui bem rapidinho. A terceira questão, ó. Determine os zeros das funções, tá? A seguir. Então, pessoal, vou explicar mais ou menos como é que funciona cada questão, certo? Mas aí eu não vou responder, só vou explicar como é que você vai fazer em casa. Determine o zero das funções. Pessoal, para encontrar o zero da função, né, algebricamente, que é o caso aqui, tá? Lembre os dois conceitos, tá? O conceito algébrico e o conceito geométrico. O conceito geométrico é que o zero da função vai lhe informar o valor onde o gráfico toca o eixo x, tá? Então, se o zero da função diz que o zero da função deu 1, por exemplo, então quer dizer que o gráfico tocou o x lá no ponto 1, tá? Então, o zero da função indica isso. Algebricamente, como é que eu encontro o zero da função? É muito simples, tá? É só você pegar a função e igualar a zero, tá? Então, encontrar o zero da função é você pegar a função igual a zero. Então, nesse caso aqui, eu ficaria assim, ó, 5x mais 2 igual a zero. E você iria resolver essa equação aqui, tá? Então, é uma coisa bem simples mesmo. Zero da função. A quarta questão é uma questãozinha um pouco mais, né, pensativa, você tem que refletir um pouco mais, né? A função real de variável real definida por f de x igual a 3 menos 2a vezes x mais 2 é crescente quando? Então lembre, pessoal, que quem determina essa função é crescente ou decrescente é o coeficiente a, né? Caso esse meu coeficiente seja positivo, a minha função é crescente. Caso meu coeficiente seja negativo, minha função é decrescente. Então, cuidado para não cair na pegadinha, tá? Porque aí, ó, tu já vai pro item A, né? Ó, A maior que zero.
Só que, pessoal, esse A aqui não é esse mesmo A. Tá? Esse A aqui é o A do coeficiente. E esse A não é o A do coeficiente A, que é o coeficiente angular. Esse A é apenas desse Azinho aqui, ó. Quem é o A do coeficiente angular? É tudo isso daqui. Então, eu não posso dizer, nesse caso, que esse A é maior que zero. Não é isso. Mas que todo esse coeficiente angular é maior que zero. Então, ficaria 3 menos 2A é maior que zero. Aí você vai resolver de novo, né, essa equação, no caso, essa inequação. Né? Passa o menos 2A para o outro lado, ou então passa o 3, né, multiplica o menos 1, tanto faz. E isola o 2 dividindo. Então, você vai pegar a partir dessa inequação aqui e vai resolver essa inequação. Tá? Então, eu estou dando a dica todinha de todas as questões para vocês. Além de resolver a segunda, que eu vou já resolver a segunda. A quinta questão aqui é a questãozinha mais fácil que tem no TD. Né? Diz assim, ó, se f de x é igual a 3x mais 2... Se f de x é igual a 3x mais 2, qual é o valor de x para que f de x seja igual a 5? Então, pessoal, questãozinha de substituição, tá? Uma questão como essa ela pode vir de duas formas. Ela pode vir assim, ó, determine o valor de f de 5, tá? Ou determine o valor de f de x igual a 5. Então, pode vir dessas duas formas. Nesse caso aqui, ó, quando o número ele vem dentro do parênteses, tá? Presta atenção. Quando o número ele vem dentro desse parênteses, significa que você vai substituir o x por esse número. Ó, lembre sempre como é que é a fórmula geral. F de x igual a y. Então, esse 5 está dentro do parênteses, ou seja, ele substituiu exatamente o x. Então, nesse caso aqui, você substitui o x por 5. Já nesse caso, você observa que o 5 ele não está no lugar do x, esse 5 está no lugar do y. E quem é o y? O y é o f de x. Então, nesse caso, você vai substituir o 5 pelo f de x. Então, nesse caso em específico, você não vai substituir o x por 5, você vai igualar a função a 5. Então, ficaria 3x mais 2 igual a 5. Iria responder essa questão aqui, tá? Essa equação. Passa o 2 para o outro lado, né? Parará, essa aqui você já conhece. Só tem aqui alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Tá dando pra entender. Dá para entender? Certo. Deixa eu só responder aqui a Stephanie. Ok, então pessoal, vamos lá para a segunda questão, tá? Que é a questão que eu não respondi, né? Essas outras, mas eu praticamente respondi, né? Eu dei todas as dicas para vocês. E a primeira questão, ela também se baseia muito igual a segunda, só que a segunda ela vai um pouquinho mais à frente. Então, vou responder a segunda, que já ajuda também na primeira. A primeira e a segunda são as questões mais legais de fazer, tá? São aquelas mais complexas. Diz assim, ó, em uma função f é dada por f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais. Até aqui a definição de função afim, né? Definição. A questão vai começar aqui, ó. Se f de menos 1 é igual a 3 e f de 1 é igual a menos 1, determine o f de 3. Tá? A questão é essa. Se f de menos 1 é igual a 3 e f de 1 é igual a menos 1, determine o valor de f de 3. Pessoal, uma questão como essa, sempre, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Encontrar a lei de formação. Tá? Isso aqui entra naquele princípio lá que eu expliquei, né? Como encontrar a lei de formação, que talvez é o último conteúdo de função, tá? Que é as questões mais meio chatinhas de fazer, mas se dá para fazer de boa, tá? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é encontrar a lei de formação, tá? Encontrar a lei de formação. Então, como é que eu faço para encontrar a lei de formação? Primeiro, eu preciso de 2 pontos. E eu já tenho. Tá aqui o primeiro ponto e tá aqui o primeiro ponto.
Quando ele diz que o f de menos 1 é igual a 3, significa dizer, ó, vamos lá, f de x é igual a y. Então, nesse caso aqui, ó, o x é o primeiro valor, né? Então, para o meu ponto 1, eu tenho x, ó, menos 1, menos 1, menos 1, e y, 3. Esse é o primeiro ponto. Para o meu segundo ponto, eu tenho x, 1 e o y, menos 1. Pronto, eu já defini aqui a minha coordenada, né? No caso, as minhas duas coordenadas, né? O valor de x e o valor de y, dos dois pontos. Encontrei o valor de x e o y, aí você vai montar aquele nosso sistema, tá? Você vai montar o sistema obedecendo essa lei de formação aqui, ó. Lembrando que o meu f de x, ele é o meu y. Então, substituindo, vai ficar assim, ó, a vezes x, que nesse caso é o menos 1, repete, mais b, igual a y, que nesse caso é o 3. Faz a mesma coisa para a função de baixo. A vezes x, que nesse caso é 1, mais b, igual a y, que nesse caso o y é menos 1. Pronto. Chegou aqui, você vai responder esse sistema. A vezes menos 1, eu vou repetir esse sistema do lado, tá? Só fazendo a multiplicação lá. Então, a vezes menos 1 vai dar menos a. Então, menos a mais b igual a 3. E aqui vai ficar a vezes 1 dá a, mais b igual a menos 1. Resolvendo esse sistema aqui, pessoal, você pode resolver do método que você achar melhor. Nesse caso, eu acho que é mais fácil a gente resolver pelo método da adição. Porque se eu resolver pelo método da adição, eu posso cortar o a com a. Então fica maravilha, né? B mais b vai dar 2b. E 3 menos 1, 2. B igual a 2 dividido por 2, b igual a 1. Encontrou B, volta lá para cima e encontrou A. Então fica assim, ó, A mais 1 igual a menos 1. Vai o mais 1 para o outro lado, fica A igual a menos 1 menos 1. Então quem é o A? Menos 2. Beleza. Encontrou o A e o B, agora é só montar a lei de formação. Então fica f de x igual a A, né? Que nesse caso é menos 2. Então fica menos 2x mais b, nesse caso é 1. Pronto. Aqui está a lei de formação. Como é que eu faço para conferir o resultado? Isso aqui eu expliquei na aula passada. Substitui aqui, ó. Substitui o x por menos 1 e verifico se o y, que é o f de x, verifique se vai dar 3. Se der, tá certo, né? Só para a gente ver, ficaria assim, ó. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Mais 2 com mais 1 dá 3. Então tá certo. Só que lembrando que tem que fazer isso para os dois casos, né? Para conferir se realmente está certo. Então, substituindo x por 1, a função tem que dar menos 1. Então, vamos ver. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, está correto. A função está montada certa. Só que a questão não acabou ainda. Porque o primeiro passo é montar a lei de formação. Montou. Agora vamos para o que ele está pedindo, né? Quem é o f de 3? Então, para encontrar o f de 3, ó, lembra, se o número está dentro do parênteses, quer dizer que você vai substituir o x por ele. Então, o f de 3 vai ser isso aqui, ó. Menos 2 vezes 3 mais 1. Substituir o x por 3. Então, o f de 3 vai ser igual a menos 6, né? Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 1, que é menos 5. E a questão acabou agora. O f de 3 é menos 5. Pessoal, deu para entender a questão ou ficou muito corrida? Deu pra entender. Deu. Ô, Ericlis, por favor, dá uma explicadinha de novo. Só nessa parte de como monta, tipo, como monta. Tá, vamos lá. Primeiro passo que você tem que fazer é encontrar os pontos. Você precisa de 2 pontos. Então, os pontos ele deu aqui, ó. O f de menos 1 é 3 e o f de 1 é menos 1. Quando ele informa isso aqui, ele está te dando os pontos, certo? Onde esse valor aqui é o x e esse valor aqui é o y. Então, o primeiro passo é montar os pontos, as coordenadas. Meu ponto 1, menos 1 e 3, que é o x e o y. X menos 1, que é o que está dentro do parênteses. E o y é 3, que é o que está igual.
E o meu outro ponto é o 1 e menos 1, que é o 1, tá dentro do parênteses, que é o x, e o menos 1 é o que está igual. Montou os dois pontos, encontrou os dois pontos. Encontrou os dois pontos, vai montar aqui o sistema, né? Obedecendo a lei de formação, a original, né? Que é f de x igual a x mais b. Aí basicamente o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por esse primeiro valor, que é o valor do x, e vou substituir o f de x, que é o y, por 3, porque é o y. Então vai ficar assim, ó, o a e o b você vai deixar sem número nenhum, de início, tá? Porque é ele que você tem que encontrar, esses dois. Então vai ficar a vezes x. Quem é o x, no primeiro caso? Menos 1. Vai ficar a vezes menos 1, mais b igual ao f de x, que o f de x é y, que nesse caso é o 3. Então fica a vezes menos 1 mais b igual a 3. Faça a mesma coisa para outro ponto, né? Monto outra equação para o outro ponto. Só que agora o x é 1 e o y é menos 1. Então fica a vezes 1 mais b igual a menos 1. Esse 1 veio da onde? Do x. E esse menos 1? Do y. Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Aí fica a vezes menos 1, ficaria menos a, né? Eu só multipliquei o a pelo menos 1 e o a por 1. Aí ficou essa equação aqui, esse sistema. Aí você resolve o sistema. Aí lembrando que existem três formas de resolver. Tem o método da adição, da comparação e da substituição. Você escolhe o que você achar melhor para você. Geralmente, em todos os casos, né? A maioria das vezes, eu resolvo pelo método da substituição. Que eu poderia ter feito aqui. Mas, olhando-se bem rápido, fica mais fácil da adição. Que aí você pode cortar o menos a com a. Então, poderia fazer da substituição, mas vai ficar um pouco maior. Aí, só resolver o sistema. Resolver o sistema, tu vai encontrar o valor do A e do B. Encontrou o valor do A e do B, tu monta a função. Substituindo o A pelo valor que tu encontrou e o B pelo valor que tu encontrou. E o x e o f de x fica sem número. Então, tá aqui a minha função. F de x igual a menos 2, que é o A. Aí, cara. Menos 2, que é o A, vezes x. Mais b, que o b é 1. Mais 1. Pronto, encontrou a lei de formação, MF. É só substituir o x por 3. E aí é mais fácil. Mais difícil é encontrar a lei de formação. Certo? Deu pra entender, pessoal? Deu sim. Obrigada, Eric. Então, quem não bateu o print aí, ó. 3 segundos pra bater o print. Foi? Foi, né? Ok, pessoal. Então, ó, a primeira questão ela é muito parecida, né? Ó, determine a função. Então, ele quer que você monte a função. Então, até aquele penúltimo passo é a mesma coisa. Só que eu ainda pedi para você calcular o f de 3, né? Então, aqui não, só vai montar a função. Né? Sabendo ó, que o f de 1 é 5 e o f de menos 3 é menos 7. Então, mesma coisa. Quem é meu ponto 1? Meu ponto 1 é 1 e 5. Quem é meu ponto 2? Menos 3 e menos 7. Aí você vai montar o sistema, vai resolver o sistema e vai montar a lei de formação. Montar a função. Tá? Basicamente a mesma coisa que você fez na segunda. Só que a segunda ainda pediu o f de 3. Por isso que eu fiz a segunda. Né? Que era a mesma coisa, só que um pouquinho a mais. Pessoal, então praticamente eu tirei né, eu expliquei como é que faz cada questão aqui do TD de vocês, tá? Então bem tranquilo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui algumas questões de um TD que eu vi. Acho que é aqui. Ó, esse TD aqui a gente fez algumas questões dele da semana passada, né? Ó. Primeira questão, dada a função, determine o f de 0. Então, ó, novamente, quando o número está dentro do parênteses, você substitui o x por ele. Então, essas questões aqui são bem tranquilas, né? Pelo menos eu acho que você já consegue fazer. Essa segunda, a mesma coisa. Determine o zero das funções. Você igualar a função a zero. Montar a função, também já expliquei várias coisas. Isso aqui é o que nós acabamos de ver, como é que monta a lei de formação. Só que eu já fiz algumas questões. Sétima questão, é uma boa questão. Tá? Essa questão aqui é bem interessante. Eu quero escolher uma para vocês fazerem. Pessoal, eu vou pegar essa sétima aqui, ó.
tentem fazer essa questão número 7 aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Tá? Droga. Deixa ela naquele PDF mesmo, Hércules. Não, mas é porque eu quero trazer pra cá, porque eu vou responder, entendeu? Aí aqui não dá, não tem espaço. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Beleza. Show. Vamos lá, tentem fazer essa sétima. De início, pessoal, ó, basicamente, Vou o que é que pegar a ele quer caderno e caneta. o que é que ele quer que você faça na questão? Ele quer que você determine o x, tá? Então ele quer que você calcule esse x aqui. Vamos lá, vamos entender o que é esse x. Esse x, ó, lembra que o primeiro valor é do x, o segundo valor do y. Então, ele quer que você calcule, ó, o f de x igual a 11, tá? Então ele quer que você calcule o x. Então, para você calcular o x, basicamente o que você vai fazer? Você vai pegar a função e vai... Lembra, quando o número está dentro do parênteses, substitui o x. Quando o número está assim, fora, igual, você vai igualar a função a esse número. Então, nesse caso aqui, você vai igualar a função a 11 e vai resolver calcular o x. O problema é... Qual é o problema? Vocês já perceberam? Percebeu Acho que é qual? porque não tem função. Exatamente. Você vai igualar a função a 11. O problema é que não tem função. Não tem função. Não tem função. Exatamente. Então aí que está o Onde o grande... primeiro ponto vai o ter que achar grande... qual a função do primeiro ponto que Exatamente. der ali. Exatamente. Então aí que está o grande problema da questão. Você vai ter que encontrar a função, montar a função. Como? Tá aqui os pontos. No caso, ó, os dois. Observa que sempre é o mesmo padrão. Tá aqui os dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. Você vai resolver todo aquele procedimento de sistema, isolar, encontrou a função, aí você iguala ela a 11 e calcula o valor do x. Vamos lá. Essa questão dá um pouquinho de trabalho, então eu vou dar um tempinho de 8 minutos. 8 minutos para vocês fazerem. Eu acho que 5 minutos dá tempo, 5 minutos. Vamos lá, 5 Não, minutos. Hércules, pelo amor de Deus. Vamos lá, Vai, de 5 a 8 minutos, vai. Quando der 5 minutos eu vou perguntar para Vai. vocês que foi que já terminou. Mas vocês conseguem fazer mais ou menos, conseguem entender mais ou menos a função da questão? Eu consegui entender, mas na prática eu acho que eu vou errar. Vamos lá, tenta aí. Faz o seguinte, a cada 1 minuto eu vou fazer um passo, tá? Para ajudar vocês. Podem fazer. Agora eu tentei fazer mesmo, pessoal, tá? Ei, Hércules, Oi?
Eu montei o começo, mas não consegui fazer o final. Certo, vamos lá. Ó. Primeiro passo é você Pera aí. tentar montar o sistema, pessoal. Eu não vou responder, tá? Não vou responder, calma aí. Ah, Eu vou beleza. só iniciar os procedimentos caso você tenha se enganchado na montagem. Eu já vou dar montagem e você continuar. Montar o sistema, tá? Para você montar o sistema, você precisa dos pontos, né? O meu ponto 1 está aqui. Esse é o x e esse é o y. Meu ponto 2 é aqui, x e y. Lembra sempre como é que é a lei de informação original. F de x igual a x mais b. Então, substituindo o x aqui e o y aqui, né? Que eu sempre boto depois, que é a mesma coisa, tá? Então, vai ficar assim, ó. A vezes x, que nesse caso é um 1, mais b igual a y, que é o f de x, que nesse caso é o 5. Pronto, agora faz para o outro. A vezes Entendi. x. É por- Pois é, então esse primeiro número aqui, ó, você substitui aqui. É E o porque eu fiz segundo número, errado. tu Porque eu substituiu no A e achava no que eu. B, não foi? Eu achava que 5 era na parte do B, entendeu? E É, eu aí sei, né? é o É, Y. se Entendi. você parar para lembrar, eu falei isso em algum momento nas aulas anteriores. Muita Sim. gente confunde trocando o B pelo segundo número, mas não é. O B é B, não bota nada no lugar. Então, só para terminar aqui. Então, fica x, que é o menos 2, mais B. O B não é um menos um. Esse menos um você vai igualar a Eu função a botei ele. -2 no 5, ô Eric. É, Cris, deu quanto tempo já? Já achei o X. Já achou? Então, faz, Uhum. faz aí o x. Ainda não. Ah, tu já montou a equação, já igualou e encontrou o Já, x? a questão já. Ah, show de bola. Segura o teu resultado, daqui a pouco eu pergunto, tá? Beleza. Pronto, chegou aqui, Ei, ó. Eric. Eu vou só adiantar um pouquinho, pessoal. Próximo passo. Eric. Multiplica. Segura aí, segura. Vai ficar assim, ó. A vezes 1, A mais B igual a 5. A vezes menos 2, menos 2A mais B igual a menos 1. Pronto, chegou aqui e você tem que resolver o sistema. Aí, pessoal, não tem nada a ver com função isso aqui, tá? Tem a ver lá com o sétimo ano, sétimo, oitavo ano. Então, tente resolver esse sistema. Quando você resolver o sistema, você vai encontrar o A e o B. Encontrou o A e o B, monta aqui, ó, substitui o A e B e deixa o f de x e o x sem nada. Aí, quando você montar, aí você substitui o f de x pelo 11. Tá? Diz, Fábio. Eu tinha botado -2 com 5, Eric. Menos 2 com 5? Não, não, não. No lugar Tá. do 5. Pois é, tá, é desse jeito aí a função. Aí você tenta resolver ela. Aham. E aí, pessoal? Quem conseguiu responder a questão? Eu. Fora o Isaac, quem mais? Eu não consegui, tô meio confusa.
Certo. Eu também. Tá confuso como é que resolve o sistema? É, tipo assim, na parte final, entendeu? Tipo, depois dessa parte aí. Certo. Tu conseguiu responder o sistema, ou seja, encontrar o A e o B? Não, acho que Pronto. não. Então você está com problema de dificuldade em resolver o sistema. Vamos lá. Eu gosto de resolver o sistema sempre pelo processo de adição, tá? Mas geralmente eu acho que eu explico pelo da substituição, né? Então vamos responder o da substituição. Agora se eu estivesse respondendo sozinho, por exemplo, para elaborar uma questão, eu sempre faço o da substituição, que eu consigo fazer de cabeça. Mas aqui vamos fazer pelo da adição, da substituição. Então vamos lá, eu vou isolar aqui, vou isolar o B, tá? Isolando o B vai ficar assim, ó, B é igual a 5 menos A. Eu vou substituir aqui. Então vai ficar menos 2A. Aí o B é quem? Mais 5 menos A. Igual a menos 1. Menos 2A com menos A dá menos 3A. 5 vai para o outro lado, fica negativo. Fica menos 1, menos 5. Então fica menos 3A igual a menos 6. Multiplica por menos 1, fica 3A igual a 6. Passo 3 dividindo, 6A igual a 2. Deu para entender? Deu, entendi. Pronto, aí volta para cá, encontra o B. Quem é o B? 5 menos A, ou seja, 5 menos 2, logo o B é 3. Beleza, encontrou aí o B, vamos montar a função agora. F de x igual a 2x mais 3. Pronto, tá aqui a função. Substitui, né? Lembra que a função é assim, né? Ó, ax mais b. Então o A, quem é o A? 2, tá aqui. E o B, quem é o B? 3, tá aqui. 3. Aqui está a função. Agora vamos para o que ele pede, que é encontrar o f de x igual a 11, ou seja, substituir o f de x por 11. Então vai ficar 2x mais 3 igual a 11. Passa o mais 3 para o outro lado, fica positivo. Então vai ficar, desculpa, fica negativo, né? Então vai ficar 11 menos 3. Então 2x igual a 11 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 8. 8. Então x é igual a 4. Esse é o x aqui. 4. Deu isso aí, Isaac? Do mesmo jeito, a diferença é que na hora de fazer o sisteminha ali, na adição, eu multipliquei por menos 1 logo embaixo ali, enquanto estava montado o sistema. Não, tem problema não. Mas deu o A, deu 2 e o B deu 3? Deu. Ah, então isso é importante. E o também. Eu, quando vou resolver o sistema, como é que eu resolvo? Ó? Deu certo a minha, Eric, também. Printaram aí, pessoal? Printaram? Printa aí. Ouviu, Eric? Deu certo a minha também. Deu certo? Show de bola. Não é do TD, mas ó, é uma boa questão para você rever em casa, tá? Tentar refazer. Mas só para explicar bem rapidinho, ó, quando eu vou resolver um sistema, eu resolvo pelo processo da adição, que eu acho bem mais fácil, tá? Só que o problema, assim, ó, o processo da adição, o intuito é você cancelar uma das variáveis. E do jeito que está aqui, ó, não dá para cancelar. Então o que é que eu faço? Ó? Eu multiplico toda a equação de cima por 2. Então aqui, ó, vai ficar, ó, de cabeça, né? Que eu não vou responder, mas quando eu faço de cabeça. Então vai ficar aqui, ó, 2A, eu imagino, tá? Você vai imaginando as coisas. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2, e aqui? Fica quanto? Quem sabe? Vai ficar 10, né? Vai ficar 10, pois é. Aí quando eu somar, esse 2A corta com esse menos 2, aí esse 2B com esse B vai dar 3B, e esse 10 menos 1 vai dar 9. Isola, B igual a 3. Tá vendo? Aí direto, ó. Bem rapidinho. Aí, ó, troca, aí bota aqui 3, passa para o outro lado, 5 menos 3, quem é o A? 2. Então, eu praticamente não fiz conta, ó. De cabeça. Eu, quando eu vou resolver o sistema, eu faço assim, eu sempre resolvo, eu acho que até, quando eu estava explicando esse assunto lá atrás, eu expliquei, ó, particularmente, eu utilizo o método da adição, porque faz muito mais rápido, só que aí você precisa de uma prática bem maior, você precisa raciocinar um pouco mais, dependendo de cada sistema, tem um jeito diferente, e se o sistema for fração, aí fica mais difícil fazer pelo da adição, mas aí é opcional, né? Opcional. Eu expliquei os três, então. Eu, quando eu vou responder com vocês, quando eu estou dando aula,
eu não faço da adição, eu sempre faço da substituição. Porque é um processo um pouco mais demorado, mas é mais garantido de sucesso. Então eu aprendi adição contigo ou tu não ensinou mesmo? Eu expliquei a adição. Ah, Provavelmente foi comigo. Não sei, pode não ter sido. Pode ser que você não entendeu e entendeu com outra pessoa, ou um vídeo aula, não sei. Mas eu expliquei. Eu expliquei os três processos, da adição, comparação da substituição, né? Que é o clássico, né? uhum. Ok. Deixa eu pegar só mais uma questão, pessoal. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a aula, tá? Eu vou deixar por aqui, que eu falei que ia ficar até 9h40. Mas aí, galera, é o seguinte, ó, o que é nítido, tá? Que vocês precisam resolver questões. Vocês precisam resolver questões. Isso daqui não é difícil. Assim, Essa questão é bem boazinha, Erics. pois esse tipo de questão não é difícil de montar. Você tem que pegar questões na internet ou em outros arquivos para você aprender a montar a função. De início é um pouco complicado, mas com o tempo, se você fizer a primeira vez e acertar, se para a segunda, a terceira, você vai ver como todas seguem mais ou menos o mesmo formato, né? Então, vocês precisam praticar um pouco mais sobre isso, tá? Então, eu aconselho vocês pegarem aí os TDs de vocês, fazerem mesmo, né? Sem pegar a resposta de ninguém, né? Ou de algum lugar. Fazer mesmo, tá? Você por você. Para você realmente entender o conteúdo, né? Senão vai ficar bem complicado. Olha aqui uma questão de física, ó. Um corpo se movimenta a uma velocidade constante de acordo com a fórmula matemática. Olha aqui, ó. Essa aqui é a função horária do espaço, né? Em que S indica a posição em metros e T em segundos. Construa o gráfico S em função de T, né? É por isso que quando você está vendo esse assunto em física, eu falo função horária, tal, função. Que na verdade esse conteúdo aqui de física é ensino médio, né? Então, teoricamente, você já estudou função, então fica até melhor de falar de física. Que aí vocês conseguem entender mais ou menos o que é isso aqui, ó. Isso aqui é tipo f de x, ó. É uma função afim, ó. Se você olhar para isso aqui é uma função afim. F de x igual a x mais b. Quem é o A? 2. Quem é o B? Menos 3. Então, falando de física, se você parar para pensar, a minha aceleração é o meu coeficiente angular. Porque ó, a minha função horária é essa aqui, ó. S é igual. O quê?